Graça e paz, igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Amém? Oremos, queridos. Grandioso e poderoso Deus, digno de toda honra e de toda glória, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, Pai, reunidos aqui na tua casa para engrandecermos e louvarmos o teu santo nome, Senhor. Este culto, Senhor amado, possa ser oferecido a ti como forma de gratidão, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Que o Senhor possa conduzir este culto através do teu Espírito Santo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, para passar entre nós, acendendo a chama dos nossos corações, meu Deus. Graças te damos por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso culto essa noite, queridos, será comprometidos com a obra. Amém? Boa noite, amados. Graças e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes pela bondade do Senhor, por nos permitir estar na casa dele? Amém? Eu estou feliz. Estou mais feliz ainda porque, para a honra e glória do Senhor, hoje temos visitantes na casa do Papai do Céu. E a igreja, nesse momento, vai estar apresentando os nossos amados irmãos visitantes. A irmã Daniela, se não se quiser se colocar de pé, pode levantar a mãozinha assim, amados, para que a igreja possa conhecer, né? A irmã Daniela, Lia, Vânia, Elan, são família, esses dois. Thaís, Everton e família, Daniele e Antoniel e família, Antonildo e família. Como é que a igreja recebe os irmãos? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama fugir. Volte sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai soberano e altíssimo, a tua igreja te louva e te adora, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Agora, Senhor, abre os nossos corações, a nossa mente. Tira da nossa mente todo embaraço, toda dispersação, todo pensamento lá de fora, Senhor. E o Senhor vem abrir os nossos corações neste momento para que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu filho como boca de Deus esta noite para falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, Senhor, mas o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Toma o teu servo em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja ora, e em nome de Jesus a igreja te agradece. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, graças e paz. Meus irmãos, nós estamos muito felizes no dia de hoje, porque Deus, Ele nos tem abençoado em nome de Jesus Cristo. Gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 48, e o versículo de número 10. O irmão Lucas já fez a leitura, mas eu gostaria de repeti-la junto com os irmãos. Jeremias 48, versículo 10. Jeremias 48, versículo 10. Aquele que encontrou, por gentileza, fique de pé, em nome de Jesus. Quero aqui louvar a Deus pelos nossos irmãos que nos visitam.
Para nós é uma alegria e satisfação tê-los em nosso meio. As portas estão sempre abertas para na hora que vocês quiserem vir, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, 48:10 de Jeremias: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Queridos, essa é a palavra de hoje. Forte, né? Mas eu vou aproveitar que você já está de pé e nós vamos orar agora. Eu queria convidar as nossas crianças. Elas vão ali para a nossa salinha, na casa de apoio. Venham cá na frente para a gente orar por vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: deixai que venham as criancinhas. As criancinhas, viu? Até 6 anos ainda é criancinha, tá bom? Passou dos 6, fica aqui já para ouvir a palavra do Senhor. Bom? Isso. Quantos anos ele tem? Não dá não para ele. Irmã Vânia, ele já passou dos 6. Não, deixa ele aí. O tamanho dele, eu olhei para ele e pensei que era 6. Amém. Estenda as mãos para cá, meus irmãos, em nome de Jesus. Cuidado aí, meu irmão, que ele não... Bendito Deus e Pai amado, eu te apresento essas crianças, Senhor, que são o futuro da tua igreja, que são o futuro desta geração. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor os abençoe, dai direção, meu Pai, às professoras e que eles sejam ali edificados em nome de Jesus. De igual modo, meu Pai amado, eu peço a Ti nessa noite, direciona todos os trabalhos aqui nesta igreja e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, a palavra do Senhor mais uma vez. Podeis sentar. Aleluia. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus também pela vida de alguns irmãos que estão nos assistindo agora. Nós estamos transmitindo o culto. Daí a minha tia Valdeniza, lá em Marabá, está assistindo o culto. Deus abençoe. Amigo nosso lá de São Luís, irmão Pablo, também está assistindo o culto. Deus abençoe em nome de Jesus. E aproveitando também, já que ele está assistindo o culto, eu queria que você, sentado aí como você está, que você orasse comigo pela vida do irmão Pablo. O irmão Pablo, recentemente, em São Luís, ele perdeu a esposa e uma jovem ainda, na flor da idade, ali com seus 33 anos, enfim. E ela acabou falecendo recentemente, pouco antes de eu vir para Água Minas, em São Luís, ela estava partindo para a glória. E é um casal que era de Marabá e tinha ido para lá e estavam só naquele lugar. E assim, queridos, ele tem passado por uma tribulação muito grande. São situações familiares, enfim, coisas complicadas até para falar para vocês agora. Mas eu peço que vocês orem junto comigo, fechem os olhos, curvem a cabeça, apresente a vida do servo do Senhor que está longe e precisa das nossas orações. Santo Deus, Pai amado, eu te apresento o Pablo, Senhor, diante de Ti mais uma vez. E te peço, Pai querido, que o Senhor olhe pela sua vida, abençoe, meu Pai amado, o caminho dele naquele lugar, naquela cidade, direciona todas as coisas. Ele precisa, Santo Deus, de uma intervenção divina, e nós cremos no Teu agir, cremos no Teu milagre, pois desde que o Senhor o convocou para a Tua obra, o Senhor tem mostrado-se milagroso na vida dele. Assim, bendito Pai, seja com Teu Filho, é o nosso pedido sincero, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu Pablo, em nome de Jesus. O tema do sermão de hoje: comprometidos com a obra. Esse é o tema. Quando Jeremias ele ministrava a palavra de Deus, ele escreveu muito, ele teve muitas experiências com o Senhor. E esse capítulo 48 em si, ele profetiza a destruição de um povo, que era um povo terrível, um povo pagão, um povo que não cria no Senhor, e o Senhor envia para eles essa maldição.
Então Deus ele fala com o seu povo, através dos profetas. E ele dá essa missão para o exército de Israel. Vão lá e destruam tudo. É por isso que ele fala, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. A obra era uma obra de destruição naquele dia. Era algo que o próprio Deus estava mandando que eles fizessem. E aí ele ainda diz assim, ai daquele que segurar a espada diante do sangue. Nós podemos parafrasear, podemos trazer essa palavra para o nosso contexto. Porque a obra naquele período eram guerras. E a obra hoje continua sendo guerra. Só que a guerra de hoje já não é mais uma guerra física, já não é mais uma guerra carnal. A guerra de hoje é uma guerra espiritual. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre essas guerras espirituais. E ele diz então na sua palavra que a nossa guerra não é contra a carne, muito menos contra o sangue. Agora perceba o contrassenso. Hoje não é contra a carne nem contra o sangue, hoje. Mas antes era contra a carne e contra o sangue. A nossa guerra é outra. O nosso inimigo é outro. O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, é espiritual. Então ele diz, a obra, queridos, tem que ser feita. Como é que nós fazemos essa obra hoje? Isso vai depender de cada um de nós, do comprometimento que cada um de nós tem para fazê-lo. Isso não depende de alguém te direcionar, faça. Isso não depende de mim, que sou pastor da igreja, dizer faça. Isso depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Existem alguns irmãos que erroneamente acreditam que para fazer a obra do Senhor é necessário ter um cargo eletivo na igreja para isso. E eu digo para vocês, isso é um engano. Para fazer a obra do Senhor não precisa você ter cargo, não precisa você sequer aparecer. Para fazer a obra do Senhor, precisa você estar disposto. Então a obra do Senhor, meus irmãos, hoje para nós, ela é ampla, mas ela não deixa de ser espiritual. É uma obra que o próprio Deus ele tem compelido o seu povo para fazer. São essas missões que todos os dias nós fazemos dentro, fora de casa, na igreja, de fato, espiritualmente falando, que mostram que a obra que nós estamos executando, ela pode sim ser uma obra benéfica para as coisas de Deus, para as coisas do reino, ou ser uma obra pobre, sem peso, sem direção, sem valor. Qual é o peso da tua obra? Qual é o peso daquilo que você tem feito para o Senhor? Ainda Paulo diz que as obras elas têm um determinado peso. Peso de palha, peso de madeira, peso de feno. Tudo isso são coisas que o fogo, quando consome, passa rápido, é efêmero, é quase fugaz, é muito rápido, se consome com uma facilidade extraordinária. No entanto, Paulo também fala que existe um outro grupo de obras. E essas obras, elas quando passam pelo fogo, quanto mais elas passam pelo fogo, mais elas são purificadas. São obras que têm peso de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então são essas obras que o nosso Senhor, Ele espera que nós façamos. São essas obras, queridos irmãos, que Ele espera que cada um de nós, como comissionados pela obra de Deus, venhamos a fazer. Eu não sei como você tem se sentido diante da repercussão da obra de Deus na tua vida. Não sei se você tem refletido a respeito disso. Não sei se isso tem tirado o teu sono, mas deveria refletir. E deveria sim tirar o nosso sono. Porque são essas obras e são todas essas ações que nós fazemos aqui neste mundo que darão de fato a possibilidade de nós gozarmos da vida espiritual eternamente. A tua vida eterna depende da tua vida terrena. O como você vai viver a sua eternidade depende do como você está vivendo a sua vida neste mundo, agora.
Tudo tem uma consequência. Tudo o que fazemos neste mundo debaixo do sol tem uma consequência. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, um jovem de 13 para 14 anos de idade, ele ficou revoltado com seu pai por algumas situações. Então ele pegou uma faca, tirou a vida do próprio pai. Não satisfeito com isso, ele fez um buraco no peito do pai, arrancou o peito, o coração dele para fora, tirou algumas lascas do coração e comeu. A partir daquele dia, a mente daquele jovem, ela foi transformada, psicologicamente foi transformada. Ele passou então a ter um desejo de morte, um desejo de sangue muito grande. Então ele passou a matar muitas pessoas. E aí ele matando muitas pessoas, ele foi preso. A consequência foi essa. Chegando na cadeia, ele foi para um dos piores presídios do Rio de Janeiro. E chegando nesse presídio, as pessoas já sabendo da crueldade que ele fazia com as suas vítimas, elas também queriam tirar a vida dele lá dentro do presídio. Então, aqui fora ele tinha matado muitas pessoas, mas dentro do presídio ele matou mais ainda. Dentro do presídio hoje, são para quase 100 pessoas catalogadas de forma muito positiva, digo de forma muito honesta, que foram mortas por ele, naquele lugar. Está registrado, na verdade a palavra é essa, registrado, que ele fez tudo isso. A legislação brasileira não permite que mesmo um condenado, sendo condenado a mais de 100 anos de prisão, ele passe mais de 30 anos preso. Então esse homem, ele passou os 30 anos da vida dele preso, indo de um presídio para o outro, e aonde ele chegava matando pessoas. Os 30 anos passaram, ele foi solto. Quando ele foi solto, foi uma repercussão no Brasil todo. Ele foi solto. Alguns programas de televisão foram entrevistá-lo, programas de podcast, entrevistas, muitos entrevistando ele, todo mundo com medo. Resultado, ele foi morar numa vila em São Paulo, uma vila pequena em São Paulo, não me recordo o nome. E nessa vila ele ouviu algumas pessoas cantando alguns hinos, ele ouviu a palavra, e ele foi no culto. Chegando no culto, conhecendo o pastor, as pessoas, ele ali se reconciliou com o Senhor. Ele aceitou a Cristo como seu único e salvador de sua vida. Interessante, né? Como é que Deus faz? O mundo não perdoa, nem os homens, mas Deus perdoa. Mas o que eu quero dizer com isso é que existem consequências para tudo que se faz debaixo do sol. Mesmo já estando sendo um servo de Deus, um crente, um dia Pedrinho estava na sua casa. Eu pensei que não ia dizer o nome do homem, falei. E aí quando ele menos esperava, chegou um carro com várias pessoas dentro, metralharam a casa dele e assassinaram ele. Pergunto para vocês, aonde foi parar esse homem? Aonde ele está? A resposta é muito simples. Está hoje no seio do Senhor. É claro que a consequência do pecado, essa vai a vida toda. Lembra de Davi? A consequência do seu pecado não se apartou dele. E tantos outros homens, Saul, Salomão, a consequência de erros terríveis dos homens. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: Deus, Ele quer que nós façamos a sua obra. E por mais que, entenda isso, por mais que você se julgue incapaz, por mais que você diga que não dá conta, por mais que você se julgue imperfeito para aquilo, Deus, Ele está te direcionando a fazer exatamente aquilo. Ele quer que nós façamos, Ele quer que nós saiamos da nossa zona confortável, da nossa pequena bolha pessoal, e façamos aquilo que Ele quer que nós façamos.
Amém? Alguém está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então a palavra, queridos, para essa noite é essa: obra do Senhor não deve ser feita de forma defraudulenta, ela não pode ser feita de forma relaxada. A palavra obra, ela exprime ação, e normalmente ela vem acompanhada do verbo fazer. Quando juntamos as duas coisas, entendemos então fazer a obra. É uma ação. Quando você observa o livro de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, João vai dizer que o verbo se fez carne. Quando você lê o livro do Bereshit, o livro dos princípios, o livro dos começos, o primeiro livro de Moisés, o Gênesis, logo nas primeiras frases, você vai entender que o verbo ali era o verbo bara, o verbo fazer. Deus criou. Para se criar é necessário fazer alguma coisa. Muito embora a ciência pregue outra coisa, ela pregue uma antimatéria, algo que eles jamais conseguiram identificar. Mas o fato é que Deus, ele também usa o fazer. Deus, ele também usa o trabalhar. Deus, ele também age para transformar as coisas. E louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Porque é por conta disso que nós estamos aqui hoje. Nós fomos o quê? Transformados pelo próprio Deus para estarmos aqui hoje. Então a obra, queridos, ela não é nossa. A obra é de Deus. Tem muitas pessoas hoje que imaginam que, pelo fato de estar numa posição um pouco mais elevada, tem todo o direito, tem toda a autoridade para fazer, de mandar, para desfazer se quiser. Mas não é bem assim. A obra do Senhor, meus irmãos, não é nossa, é dele. A autoridade sobre a obra é determinada por ele. Os homens estão aqui hoje, mas amanhã já não estão mais. E é tudo muito efêmero, é tudo muito rápido. Quando o Senhor ele me convidou para o ministério, o meu pastor na época me chamou no gabinete dele, e ele falou assim: Nunes, eu quero te dar um conselho. Eu diga, chefe. A noiva, na noiva não se bate. E eu passei muito tempo pensando nisso. Na noiva não se bate. Analisando então o contexto daquilo que ele me disse, imaginei um homem, quando ele está noivo de uma mulher, o que ele quer fazer? Tratar bem, cuidar bem, fazer todos os caprichos dela, cumprir os desejos. Porque penso, se ele não fizer, ela pode dar um não nele, né? Porque ainda não casou. Penso. Então não é de bom tom que o noivo pegue a noiva e bata nela, espanque, esfregue pelas paredes. Não é de bom tom. Por quê? Porque se no noivado ainda não estão casados, o noivo já faz isso, o que se dirá então que ele vai fazer depois de casado? De igual modo, queridos, a gente tem essa interpretação de uma forma espiritual. A noiva é a igreja. O noivo não sou eu, mas é Jesus. Mas Jesus, que é o meu Senhor, me manda direcionar vocês. Então, se eu bater, a culpa vai ficar em mim, não é dele, porque ele não mandou a gente fazer isso. São coisas, queridos irmãos, que se nós pararmos para analisar, julgarmos de fato de uma forma muito perspicaz as coisas, nós vamos ter um entendimento um pouco mais claro de muita coisa que tem acontecido por aí. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer forma. Se não for para se dedicar na obra do Senhor, melhor realmente é que nem se colocasse à disposição.
E nós temos observado que a noiva, ela tem sofrido muito. Porque infelizmente são colocadas pessoas sem critério para as coisas. Sem um período de oração. Eu sou do tempo que quando você ia separar qualquer pessoa para qualquer coisa na igreja, se orava, jejuava, apresentava os nomes e esperava que Deus então desse uma direção. Hoje não. Hoje, se eu vi alguém e gostar da pessoa, logo não, você dá para isso, então você vai fazer já isso. Ou talvez eu nem conheça. São coisas absurdas que nós vemos nos ministérios, que são terríveis e maculam a integridade da igreja. Tudo deve ser feito com organização, com ordem e com a direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Nós devemos nos doar por esta obra. O que você entende por doação? Doação é quando você faz, é quando você dá e você não espera em troca nada. Isso é uma doação. De uma forma bíblica, você dá com a direita e a sua esquerda não percebe, ela não vê. Isso é doação. Então nós devemos doar nossa vida à obra do Senhor. Sim. Tá, e se alguém não reconheceu o que você fez? Se alguém não elogiou o que você fez? Se alguém não pegou o microfone e disse, fulano de tal fez isso na igreja? Tem muita gente que fica irado, iracundo, quer sair da igreja porque não reconheceram o seu trabalho. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se essa palavra tem falado contigo, queridos, não saia da presença do Senhor por conta disso. A obra que você tem executado não é para o homem. A obra que você tem executado é para o dono do homem, é para o dono da seara, é para aquele que é o dono de todas as coisas. É Ele que vai te dar o teu galardão e você pode ter convicção de que Ele está vendo o teu esforço, do mínimo que for, mas Ele está vendo. A palavra vai dizer que até um copo com água fria, não é nem geladinha como nós temos aqui hoje, um copo com água fria terá o seu devido galardão. Então não se preocupe, meus irmãos, com reconhecimento. Não se preocupe se alguém falou, deixou de falar. Faça, porque o dono da obra vai te recompensar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, muitos fazem a obra de forma muito relaxada. E aí João, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O contexto desse versículo é escatológico. A noite, o dia. O dia é o presente, é esse ato que nós vivemos aí nas 70 semanas de Daniel. É esse momento particular entre a semana 69 e a semana 70. É um hiato, é o tempo da igreja, é o período de ação do Espírito Santo. E esse é o dia. Mas haverá um momento de noite. A noite vai agir. Que momento é esse então? É o momento onde de fato o mundo viverá o pior momento da sua história. Como diz o contexto de Daniel, Ezequiel, Jeremias, porque ele vai tratar da tribulação. É o período onde o anticristo, o antideus, o anti-tudo, o anti-Espírito Santo, ele vai agir. Esse é o pior momento que a história, que o mundo vai passar. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 e 14 de Marcos. Enfim, são muitas referências que poderíamos utilizar para isso. Então perceba uma coisa, queridos. Estamos de dia. Poucos trabalham à noite.
Normalmente a comunidade trabalha o dia, ela age durante o dia. Então o contexto disso quer dizer para nós que a hora de trabalhar é agora. Porque vai chegar um momento que você até pode querer fazer alguma coisa, mas não vai mais fazer. Porque não vai poder simplesmente fazê-lo. E se você se arvorar para querer fazer alguma coisa, você será morto. Aleluia, Deus. Queridos, aqui no Brasil nós ainda temos uma certa liberdade de adoração, de religião, de tudo, de expressão, ainda temos. Tomara que o pessoal lá de cima, lá do jurídico nacional, não veja isso. Mas nós ainda temos, um pouquinho que seja, ainda temos. Podemos cultuar, as portas estão inclusive abertas, para quem quiser entrar. Mas existem muitos lugares que você não pode. Se alguém lhe vê fazendo o que seja o sinal da cruz, você é condenado. Se alguém lhe vê que seja você orando, você é condenado. Tem muitos missionários nossos que estão em países aí que os nomes deles não podem sequer ser anunciados. Porque se esses países souberem que lá existem missionários, eles serão mortos. Hoje nós podemos ainda trabalhar, ainda podemos arregaçar a manga e fazer a obra do Senhor, sem muito medo. Mas haverá um momento, queridos, que até isso nos será tirado. Porque não teremos mais a liberdade que nós gozamos nesse momento. Aproveite, queridos. Aproveite esse momento. É nesse momento, queridos irmãos, que você pode trabalhar, porque ainda é dia. Porque quando chegar a noite, não teremos mais para onde correr. De duas coisas uma. Ou você foi para o céu, arrebatado em glória com o Senhor, ou você ficou na terra. E aqui na terra, meu irmão, é o pior momento. O que você prefere? Digo para vocês, eu quero ir para o céu. Se ele me levasse agora, não teria problema algum. Mas eu quero é estar com ele. Louvado seja Deus. Não podemos fazer a obra por obrigação. Você tem que fazer, fulano, porque Deus, ele te chamou. Não quero. Faça a obra, mas não quero. Tem gente que faz de forma obrigada, né? Eu não vou. Eu vou porque fulano está mandando, porque o pastor está falando e tal, e todo mundo só na minha orelha, então eu vou. Se for assim, meu irmão, não faça. Primeiro que eu mesmo já não vou fazer isso com você. Não se preocupe. De mim não parte isso. Mas não faça a obra por obrigação. Faça por amor. Tudo na obra do Senhor é por amor. Tudo é por amor. Então não é, meus irmãos, de forma obrigada. No livro do Apocalipse, capítulo 2, e eu vou ler essa referência para vocês. Capítulo 2 do Apocalipse, verso 2, ele diz bem assim, 2 ao 5. Conheço tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor, as primeiras obras. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não faça de forma obrigada, faça por amor. Esteja com o coração aberto para fazer a obra do Senhor. Fulano, vem me ajudar nisso. Vou sim, estou à disposição. Fulano,
Tu sabe fazer isso para me ajudar naquilo outro? Não sei não, mas estou à disposição para aprender e te ajudar também. Queridos irmãos, a melhor coisa que tem é quando você encontra alguém com o coração aberto para fazer a obra. A melhor coisa que tem é quando você chama alguém para te ajudar e a pessoa está ali de prontidão para te ajudar. Porque você tem a certeza de que você não está só na obra. Em contrapartida, é terrível quando você chama um, chama outro e ninguém vem e você tem que fazer sozinho. Terrível e triste. Em muitos lugares, infelizmente, isso acontece. Filipenses capítulo 2, 14, ele diz também para nós algo interessante. Ele pede que nós não façamos a obra com reclamação, com murmuração. E aí ele vai dizer então, capítulo 2, verso 14, assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Uma das coisas que nós observamos no meio, no seio da noiva, é a murmuração. E a contenda que vem, né? Porque a contenda é o fruto da murmuração, a negatividade. Nós estávamos em uma congregação há muitos anos atrás. Chegamos à congregação e eu olhei para a congregação que não tinha muita coisa, era simples e pequena. E aí, pelos olhos da fé, eu comecei a profetizar. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo isso, eu vejo isso assim assado, eu vejo a igreja cheia, eu vejo a igreja climatizada, eu vejo a igreja com piso novo, eu vejo as paredes todas emassadas e pintadas, eu vejo um ministério de louvor abençoado. E aí eu fui profetizando tudo aquilo que eu imagino que seja interessante para uma igreja. As pessoas ouviram, e a resposta do povo foi triste. A resposta do povo foi aquela resposta de Sara: esse velho vem aí, ser pai com uma idade dessa. Ela riu. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Ninguém acreditou. Ninguém deu razão para tudo aquilo. Resultado: eu poderia me esmorecer, né? E parar. Muito pelo contrário, aquilo gerou em nós até força. Uma das coisas que eu aprendi: não compartilhe esse tipo de sonho com quem não vai compartilhar contigo o mesmo sonho. Então tem coisas que eu não falo, eu guardo para mim. Eu aprendi essa lição lá. Continuamos trabalhando. Digamos que de 100, 80% daquilo que a gente profetizou foi cumprido. Não, 80 não, 90. Deus é poderoso, queridos. Ele faz muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Louvado seja Deus. E aí, para a gente finalizar, não devemos fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós imaginamos que a obra do Senhor é uma obra sem dono. E ela sendo uma obra sem dono, eu posso fazer do meu jeito. E não é assim. A obra do Senhor ela é feita com decência, com ordem, com respeito, com amor. Louvado seja Deus. Levítico, capítulo de número 10, versículo 1, só que eu vou ler. Mas depois, com o tempo, você lê o capítulo todo. Ele fala de algo terrível na história do povo. O povo defraudou, realmente. Note, perceba. Escute. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles eram sacerdotes, da linhagem sacerdotal de Arão. Eles eram fortes. Tomaram cada um o seu incensário, aquele negócio que leva na mão, né? O incenso. E puseram neles fogo. Sobre estes incenso, e trouxeram fogo estranho para a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Quando nós fazemos aquilo que não é para fazer na obra do Senhor, na casa do Senhor,
Isso é fogo estranho. É algo que não faz parte do culto. Isso é, numa ótica teológica, isso é uma exegese, é aquilo que você tira para introduzir dentro da palavra. Então é aquilo que você tira do seu achismo, do seu mundo, e tenta entronizar na igreja como verdade. Isso é fogo estranho, queridos. Não deve ser feito dessa forma. A obra do Senhor, ela tem toda a sua liturgia, ela tem todo o seu aparato. Não quero dizer para vocês que com isso a igreja deve ser engessada. Não, ela deve seguir esse cronograma e daqui não muda, porque tudo é santo. Santo na obra do Senhor é você. Você é que é santo, as outras coisas são subalternas. Porque você é que é santo, separado para a adoração de Deus, para adorar a Deus. As outras coisas vão te ajudar nesse processo. E tem gente que quer santificar tudo. Não, isso não pode, aquilo não pode, porque tudo é santo. Sim, realmente, não é santo. Só que o fato de não ser santo não quer dizer que você vai usar de qualquer forma, de qualquer jeito. Deve ser usado com decência e ordem, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queria convidar todos os obreiros da igreja aqui na frente. Nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Todos os obreiros, toda a liderança da igreja, por gentileza. Venham para cá, fiquem aqui desse lado aqui. Eu quero orar por vocês. Todos os obreiros, todos os líderes, por gentileza, venham cá na frente. Aleluia. O que está fazendo aí, guerreiro? Vem para cá. Isso. Corta, pode encostar, gente. Isso. Fique aí na frente. Fique à vontade. Os nossos obreiros já estão aqui na frente. Estão fazendo a obra. Glória a Deus por isso. Agora, eu quero convidar todos aqueles que querem também fazer a obra do Senhor para virem na frente agora. Que querem se colocar à disposição do Senhor. Que eu quero orar por vocês também. É os que já estão fazendo e os que farão. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Muita gente, né, quer fazer a obra, meu irmão. Vem, tem vaga. Tem vaga. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Aleluia. E vocês aqui, líderes, coloquem a mão no peito. Isso. Em nome de Jesus Cristo. Bendito Deus e amado Pai, eu quero aqui te glorificar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te louvo, meu Pai amado, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui nessa igreja estão nessa noite. E estão ouvindo a tua palavra. E eu te peço, bendito Deus, que o chamado deles, meu Senhor amado, não seja enterrado. Que o talento que o Senhor tem distribuído diante deles não seja guardado. Que a missão que o Senhor tem determinado a eles, Pai, seja cumprida. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu apresento cada um dos teus filhos aqui, Pai, e te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os renove. Aleluia, que o Senhor trate com eles, que o Senhor os direcione, que o Senhor fale a seus corações, que o Senhor ensine, que o Senhor capacite, que o Senhor derrame glória sobre eles, que o Senhor derrame graça e unção, em nome de Jesus Cristo, Pai. São as pessoas que o Senhor tem eleito para nos ajudar nesta obra,
E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que sejamos aqui, Senhor, como homens e mulheres, meu Pai, com o único objetivo de fazer a Tua vontade, de pregar a Tua palavra, de fazer a Tua obra, Senhor, funcionar, andar, para que o Teu nome seja glorificado. É necessário, bendito Deus, que nós nos quebrantemos. É necessário, bendito Pai, que nos apaguemos, é fato. Mas é necessário que o Teu nome cresça. É necessário, bendito Pai, que o Teu nome seja exaltado. É necessário que homens e de mulheres, para fazer, Senhor Jesus Cristo, a causa do Evangelho funcionar. Em nome de Jesus, perdoa-lhes, ó Senhor, aquilo que eles têm feito, Senhor, que tem mexido com as suas mentes. Se fizeram algo que não foi do Teu agrado, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa-lhes agora. Mas direciona-nos, ó Pai, a fazerem a Tua vontade. Oh Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus que renova. Nós cremos que o Senhor é um Deus que trata. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cuida. Então eu te peço agora, Pai, cuida dos meus irmãos, Senhor. Livra eles, Senhor amado, da apatia, do medo. Livra eles, Senhor Jesus Cristo, do medo do fracasso na obra. Livra eles, Senhor Jesus Cristo, da baixa autoestima, Senhor. Mas que eles sejam direcionados por Ti, Pai, a fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, Senhor. Sem se importar, meu Pai querido, com quem está vendo, sem se importar com quem está mandando, mas que eles façam, Senhor Jesus Cristo, não para que o homem veja, mas para que o Senhor, meu Pai querido, seja glorificado pela voz de cada um deles. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor, o chamado dos Teus filhos, Pai. Restaura o talento, Senhor, deles. Oh, aleluia, Senhor. Restaura os dons, meu Pai. Aqueles que já não falam mais em línguas, Senhor. Aqueles que já não profetizam mais, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Aqueles que o Senhor entregou os dons de curar, Senhor amado. Mas eles não levantam mais a mão, Senhor, para orar por ninguém, para interceder por ninguém. Restaura, Senhor Jesus. Aqueles que têm os dons de administrar, Senhor, os dons espirituais, meu Pai. Restaura eles, Senhor. Aqueles que já não choram mais na Tua presença, Senhor. Que eles sejam nessa noite, meu Pai amado, alicerçados na Tua obra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Grande é o Senhor! Eu te glorifico, Pai. Te exalto nessa noite. Pois realmente grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor nos tem surpreendido, Pai. E eu te peço nessa noite, abençoa o Teu povo. Abençoa nossas lideranças. Abençoa, meu Pai amado, cada oficial aqui nessa noite que estão se colocando à Tua disposição. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.